Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo. 1 Coríntios, no capítulo 14. Queridos, o ministério da palavra, ele cumpre vários propósitos. O ensino, por exemplo, da palavra, ele tem o propósito de colocar alguns pingos nos is, fazer as devidas conexões, ajustar a doutrina. De alguma forma ele explica, ele esclarece, não só para quem não sabe, mas às vezes ele ajuda até quem sabe a entender um pouco melhor. Por exemplo, a Bíblia fala de Apolo, que era um pregador poderoso na palavra, mas que quando Priscila e Áquila, que eram discípulos de Paulo, encontraram, eles puderam instruí-lo, a Bíblia diz, com mais precisão no caminho do Senhor. Então, mesmo naquilo que a gente já sabe, nós podemos crescer. No que não sabemos, podemos aprender. Mas a diferença da pregação, por exemplo, com o ensino, é que a pregação ela não tem tanto o propósito de explicar, ensinar ou trazer novidade, mas ela tenta avivar, a pessoa a se mexer, a se mover dentro daquele conhecimento que ela já tem. E nós precisamos, querido, não só de novidade, não só de informação. O que muda a vida do crente não é a informação que entra na vida dele, é a capacidade dele de praticar aquilo. É por isso que no livro de Tiago, a palavra de Deus diz que nós devemos ser não apenas ouvintes, mas nós devemos ser praticantes da palavra. Você pode dizer amém? Agora, eu acredito que a gente pode perceber isso na didática mais simples, que é a responsabilidade dos pais de ensinarem os filhos. Eu não sei quantos aqui já são pais, mas todos são filhos. E é interessante que a criançada, querido, não aprende a não ser por meio da repetição. Mesmo aquelas coisas até que são do interesse deles fica um pouco mais fácil, mas mesmo assim a gente precisa entender esse papel. E às vezes como igreja, como líderes, nós falhamos. Às vezes até o próprio pregador ele tem que lidar com as suas limitações, com o seu próprio orgulho. Às vezes a gente não quer pregar a mensagem que já pregou. Eu li uma vez uma afirmação do David Yong Cho, pastor da maior igreja do mundo. A gente diz, depois que o camarada construiu o que ele construiu, a gente tem que dar um pouquinho de ouvido para ele. Ele diz que uma mensagem que não pode ser pregada a segunda vez, deveria ter sido pregada nem a primeira. E ele comentou de uma época do ministério dele, em que ele passava os primeiros 6 anos, 6 meses do ano, pregando uma série de mensagens, e o segundo semestre só repetindo aquelas mensagens. Porque ele disse o seguinte: se você não traz uma ênfase repetida, as pessoas perdem a consciência até daquilo que já sabem. E a Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 2, eu gosto desse texto, diz: importa que nos apeguemos com mais diligência às verdades ouvidas. Porque eu estou aumentando todo esse discurso? Irmãos, eu ensino sobre falar em línguas há muito tempo. Embora eu reconheça que a gente tenha feito pouco isso aqui na casa, eu escrevi um livro, que já deve ter ido na minha conta aí seguramente uns 40 mil exemplares. No entanto, durante todo esse mês de janeiro, quando a gente tirou para encorajar os irmãos a respeito do assunto, eu confesso que isso mexeu comigo. Que isso tem me despertado, tem me feito a me dedicar ainda mais à oração em línguas, e não foi por descobrir necessariamente nenhuma coisa nova. É a importância de que a gente realmente possa se encorajar a andar na verdade de Deus. Eu espero, querido, que a gente terminando essa série, fique não só o saldo de foi interessante, foi gostoso, foi legal, foi bom orar no fim, mas como eu disse, o principal não é entender como funciona. Semana passada nós começamos em Marcos capítulo 4, e falamos daquele homem que planta a semente, e a Bíblia diz em Marcos 4, 26, 27 ali, que ela germina sem ele saber como. A capacidade da semente germinar, ela independe do conhecimento de quem plantou. Mas o plantio tem que ser praticado. E eu costumo dizer que os efeitos do falar em línguas, eles vão se manifestar não pelo quanto a gente sabe a respeito de falar em línguas, mas pelo quanto a gente ora, pelo quanto a gente pratica.
Então, o mais importante é que no final de tudo isso, a gente consiga chegar a um saldo onde a gente encoraje a praticar. Pastor, e eu que ainda não falo em línguas, você vai continuar focado nisso, depois de entender a importância, né? E vai buscar o Senhor até que você receba com juros, correção monetária, tudo que tem direito, né? Eu brinco assim que o meu demorou um pouquinho, irmão, mas quando veio com toda a indenização possível, né? E o importante, querido, é que você realmente se determine a isso. Outro dia eu orei com um irmão, ele falou, pastor, faz anos que eu busco o batismo do Espírito Santo, eu não recebi, acho que Deus não quer isso para mim. Eu falei, irmão, você busca como? Me explica a sua busca. Sempre que tem uma oração dessa que pede para vir na frente, eu vou. Eu falei, irmão, acho que realmente está buscando. Né? Eu falei, querido, você tem que chegar ao ponto de arrancar os cabelos, se for preciso, de orar todo dia, de jejuar. Né? Eu não acredito, querido, que o processo tenha que ser demorado, mas se a busca é intensa, isso vai fazer diferença. Né? Eu não acredito que todo mundo tem que esperar o que os apóstolos esperaram no início. Eles estavam esperando o Espírito Santo vir do céu. Né? Depois dele ter sido dado de uma vez por todas, o processo é bem mais simples. Mas ainda assim, esses camaradas passaram 10 dias trancados orando. Eu não lembro se foi na terça passada alguém que me perguntou sobre isso. Passou qual foi o tempo. Né? A Bíblia diz que Jesus ressuscitou e permaneceu por cerca de 40 dias, depois de vivo, aparecendo aos discípulos. Depois ele assunto aos céus. A festa de Pentecostes era 50 dias depois, né, do domingo de Páscoa, onde o Senhor ressuscitou. Então você desconta os 40 dias, Jesus esteve aparecendo, falando com eles, né, e depois eles são encorajados a realmente buscarem isso, e eles passaram 10 dias, querido, trancado em oração. Às vezes tem gente que ora 10 minutos e já desanima. Né? E eu digo, olha, aquilo que você vai receber, querido, depende da forma como você vai se dedicar, como você vai buscar. Eu acho engraçado, querido, eu orar com uma pessoa no culto não acontecer nada. Depois eu ouço muita história engraçada, e tem hora que eu digo, Deus, você realmente é demais. Né? Uma pessoa me diz, pastor, o senhor orou comigo umas 4 vezes, porque o povo quer recebendo e ir embora, e eu ia ficando, e o senhor toda hora passava, botava a mão, e orou. Falou, pastor, não fez nem uma cosquinha na minha língua, nada. Ele falou, eu fui embora tão frustrado. Ele diz, mas no dia seguinte eu estava na fila do banco. E uma coisa começou a vir de dentro de mim. Eu botei a mão na boca dizendo para Deus, aqui não. Ele disse, mas não deu para segurar. Ele disse, eu tive que correr, achar um banheiro, alguma coisa. E eu comecei a falar em línguas ali. Né? Eu tenho um dos pastores hoje, de uma das nossas igrejas lá no Nordeste, o Fabiano. Ele também disse que o dia, que ele buscou muito isso, o dia que Deus veio sobre ele estava num culto na igreja dele, que era uma igreja tradicional. E ele disse que segurou a boca e disse para Deus, aqui não pode. Mas, sabe, querido, eu acredito que se você realmente intensificar de coração e realmente buscar isso, né, pode ser que você ainda seja ajudado pela imposição de mãos, por um momento de um derramar do Espírito. Né? Nós falamos as diferentes formas como podemos receber, mas o importante, querido, seja você sozinho, seja você debaixo de uma visitação de Deus, um derramar do Espírito, seja alguém orando com você, você busque até que receba aquilo que Deus tem para você. Amém? Aí na semana passada nós dissemos que embora a gente não precise entender sobre o falar em línguas para que ele funcione, o que a gente tem que fazer é praticar. Eu disse que por outro lado, entendê-lo nos ajuda a praticar. Isso é um estímulo a mais. Não dá para entender, querido, tudo de forma completa com a nossa razão. 1 aos Coríntios 2,14, nós falamos aqui, diz, o homem natural não entende as coisas do Espírito e para ele são loucura. Né? Eu confesso, irmão, que eu quando fui batizado do Espírito Santo, foi algo tão tremendo, tão poderoso, mas ainda assim eu fiquei frustrado, né? Porque eu esperava algo mais. Eu queria uma bola de fogo batendo no meu peito, eu vi alguém testemunhar isso, talvez, não sei, de onde que saiu essa sugestão, mas eu ficava esperando a bola de fogo vir bater no meu peito, e até hoje, eu nunca matei essa bola no peito, e nem essa bola me matou, e nada aconteceu entre eu e a bola de fogo. Nossa relação é zero. Né? Tinha gente, na minha época, a igreja sempre tem modismos. Na minha época, a turma via anjo colorido. Né? Eu fico pensando, se alguém visse um Smurf, um Avatar, alguma coisa assim, se já não ia interpretar de forma errada. Mas eu também ficava dando as olhadas assim de lado, para ver se eu via uma coisinha diferente, um movimento. Eu falei muito em línguas, a ponto de não conseguir segurar aquilo. Eu compartilhei aqui com vocês, foram 3 dias e 3 noites, quase sem parar de falar em línguas.
Mas, se você me perguntar, pastor, foi bom? Foi bom, foi muito bom. Eu gostei muito daquilo. Realmente, havia momentos que minha mente tinha dúvida, dizia, será que é só isso? E eu, como um garoto inconsequente de 15 anos, dizia, Deus, se não for, o Senhor me perdoe, porque o trem é bom e eu vou continuar falando. Mas eu não tive nenhum sentimento especial de edificação. É lógico que algumas coisas aconteceram. Eu abandonei a timidez que eu tinha pelo Evangelho. Eu virei um crente aleluiado, doido, querendo testemunhar, falar de Jesus, buscar Deus. Eu comecei a ler a Bíblia. Mas a transformação, querido, não foi instantânea. Muitas coisas aconteceram depressa. Muitas coisas demoraram para acontecer na minha vida. Né? A transformação ela é apresentada na Bíblia com a palavra, no original grego, metamorfose. Né? Que indica o quê? Um processo e não um ato instantâneo. Então o que nós precisamos aprender, querido, é uma vida no Espírito. Não vai acontecer tudo da noite para o dia. Não vai acontecer tudo de uma vez. Eu ficava tão feliz quando via Deus me usar. Orei com alguém, foi curado. Daqui a pouco, a hora que eu perdi a paciência, discuti em casa, né, seja ali com meus pais, com meus irmãos, eu dizia que tipo de crente eu sou. Né? Ficava naquele dilema. Sabe, querido, nem Deus começou a me usar da forma, né, como Ele veio usar depois e ainda pode chegar a usar, e nem a transformação aconteceu instantaneamente. Mas eu descobri que quando nós decidimos andar no Espírito, é uma decisão, querido, que você faz. E você decide usar os recursos e as ferramentas de Deus. Inevitavelmente, você com paciência, com perseverança, com dedicação, vai crescer no Senhor. Amém? E na semana passada nós falamos de alguns benefícios que eu tenho enxergado na Bíblia, que eu tenho experimentado na minha vida, oração em línguas. O primeiro deles eu falei sobre o conhecimento por revelação. Conhecimento revelado. Dissemos aqui que a Bíblia diz que o que fala em línguas, ele fala mistérios, segredos divinos. E falamos que isso tem muito a ver com os mistérios da palavra. Em segundo lugar, falamos a respeito da edificação da fé. Né? Como Judas 20 diz, mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Né? Isso foi o segundo efeito que eu mais percebi na minha vida, quando eu comecei a tirar tempo para orar no Espírito, foi a fé se fortalecendo no Senhor. Nós falamos aqui em terceiro lugar sobre o princípio de orar a vontade de Deus, o plano de Deus. E eu estou separando isso de algo que eu vou abordar hoje, que é a intercessão. Qual a diferença? Uma coisa, querido, é você orar a vontade de Deus para a sua vida. E outra coisa é você interceder por outros. A palavra intercessor significa alguém que se coloca entre duas partes. Então existe uma dimensão da oração em línguas que ela tem a ver com a sua própria vida. Existe uma dimensão da oração em línguas que ela te leva a orar em favor de outros. E isso também pode te ajudar a saber que outros podem estar orando em seu favor. Amém? Eu sempre conto um acidente de carro que eu tive em 1993. E eu me lembro de uma pessoa que conseguiu falar comigo só depois de eu ter saído da UTI. E ela disse, pastor, era exatamente esse horário da tarde, desse dia, né? E eu fui movido a orar em línguas, quase sem conseguir parar, sem fazer outra coisa o tempo todo, só via o Senhor na mente e sabia que eu precisava lutar em prol da sua vida. Né? Era o momento que a minha vida estava em risco, exatamente aquele horário. Eu já tive muita experiência orando em línguas, de lembrar de pessoas, né, de poder marcar a hora e depois checar, e a pessoa dizer, não, naquele momento estava acontecendo isso. Como já tive muita experiência de pessoas testemunharem também o dia e a hora em que foram movidos a orar. E é gostoso saber, querido, que não é só Deus fazendo a gente trabalhar pelos outros. Deus também faz os outros trabalhar pela gente. Amém? Então vira para o irmão ao seu lado e diz, você nem sabe, mas às vezes você pode estar intercedendo por mim. Então falamos sobre orar à vontade de Deus. Em quarto lugar, nós falamos do princípio de sensibilidade espiritual. Né? Como orar no Espírito, o exercício, né, do seu próprio Espírito, falando pelo Espírito de Deus, te torna mais consciente. Há algumas coisas, querido, que trazem uma consciência espiritual maior. Por exemplo, o livro de Hebreus diz que a palavra de Deus, ela é mais cortante do que uma espada, né, afiada de 2 gumes, e ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Na prática, para muito crente distinguir o que é a alma dele, a emoção, e o que é o espírito,
né? Às vezes leva um tempo para você ganhar maturidade. O livro de Hebreus fala de alguns, né, que se alimentam já de alimento sólido, tem uma dieta na palavra diferenciada, e tem as faculdades exercitadas para discernir o bem e o mal. Então, há um nível de discernimento, querido, que é provocado pelo nosso envolvimento com a palavra, né? E há um nível de consciência espiritual que tem muito a ver, né, com a nossa capacidade de orar no Espírito. Então, quando a gente está tentando instruir os irmãos a dar os primeiros passos da vida no Espírito, outro dia eu estava trazendo um ensino assim, muito objetivo sobre como ouvir a voz de Deus, como nos relacionar, o que esse negócio de Deus falou, né? Porque você precisa, querido, de uma certa caminhada para distinguir algumas coisas. Interessante como você ter o discernimento do que é Deus falando com você é diferente de ter o discernimento do que é Deus falando com os outros. Eu já contei aqui a história de uma vez que eu fiz uma viagem, morávamos em Irati na época, eu fiz uma viagem de carro para o Maranhão, para São Luís do Maranhão. E meu filho resolveu ir comigo. Eu falei, filho, vá com a sua mãe, com a sua irmã de avião. Né? Eram 3 dias de viagem, de ida, na volta nós fizemos isso em 4. Eu falei, pelo menos a ida você escapa, aí você só vem, não pai, sou teu companheiro, e queria ir, e acabei levando ele comigo. Nós pegamos assim, numa puxada, fomos até o interior de Goiás, para cima de Goiânia, Brasília, e arrumamos pouso já sincronizado na casa de um pastor, e aproveitamos para pregar aquela noite na igreja dele, tivemos tempo de comunhão, dormimos, saímos cedinho. Quando saímos cedinho, essa é a sua terrinha, você conhece bem, pegamos a Belém, Brasília. E dele, Belém, Brasília, que não acaba mais, com aqueles buracos que caíssem dentro, ficava uns 3 dias tentando sair, né? E a gente resolveu que a gente faria os outros 2 dias sem parar, estávamos em 2 motoristas. O primeiro dia, irmão, eu dirigi bem. E quando foi chegando já assim, noite adentro, eu falei, pô, você conhece a região melhor que eu, você assume e eu tento dormir. Né? E eu lembro quando deu umas 4 da manhã, a gente bateu lá em Açailândia, a entrada já do Maranhão. E ele falou, cara, eu tenho uns parentes aqui. Eu tomei a liberdade de ligar do último posto e perguntar se dava para nós tomar um banho e ter um pouso. Eu falei, então vamos para lá. Eu lembro que nós chegamos às 4 da manhã, né? Entramos, tomamos um banho, dormimos ali acho que umas 3 horinhas só. Tomamos um café e tinha que se mandar cedo para conseguir chegar, né? Ainda há tempo de ministrar lá no culto. Quando nós saímos, eu acho que depois de um dia inteiro de Belém, Brasília, o que eu fiz? Voltei para Belém, Brasília. Mas não era mais para voltar para Belém, Brasília, porque eu não estava indo para Belém. Essa é a hora que entrava, né? E por Açailândia ia para o Maranhão para a direita. Mas eu voltei para Belém, Brasília. A hora que eu saí para Belém, Brasília, meu filho, muito novinho na época, acho que foi 2004, me ajuda a fazer as contas. 8 anos atrás, ele tinha o quê? Uns 5 anos? Isso. Está com 13, 5 anos. Ele falou, pai, você tem certeza que você pegou a estrada certa? Eu falei, tem, meu filho. Ele falou, eu acho que não. Eu falei, meu filho, você tem 5 anos de idade, você não sabe ler placa. Seu pai e o tio aqui estão com o guia 4 rodas, com tudo aqui na frente. E você acha que a gente pegou o caminho errado? Ele falou, eu acho não, pai, eu tenho certeza. Eu falei, de onde você tirou a certeza? Ele falou, eu acho que Deus está falando no meu coração que você pegou a estrada errada. Eu virei para ele, bem ignorante, falei, se você colocar Deus no meio dessa brincadeira, eu vou lhe disciplinar. Seu pai sabe o que está fazendo. Tá bom, pai. Mas na hora que eu percebi, eu já tinha entrado 225 quilômetros para dentro do Pará. O problema, irmão, que não era só dizer agora a gente vira para a direita. A gente tinha que voltar de novo lá em Açailândia, entrar tudo de novo. Eu gastei 450 quilômetros, não foi só o combustível, o tempo. Irmãos, eu cheguei no fim do louvor, né? À noite em São Luís, os músicos não aguentavam mais goelar, esperando o pastor chegar. Foi um negócio assim complicado, né? E depois ele falou, pai, eu te disse que Deus estava me falando. Irmãos, eu queria desaparecer de vergonha, né? Então, eu digo que é até mais fácil você ter a certeza do que Deus está falando com você até do que só com os outros. Mas, por meio da prática, querido, nós podemos chegar, né, a esse lugar onde, de fato, a gente vai amadurecendo no sentido de ouvir Deus. Pastor, podemos errar? Isso pode acontecer, querido. Né? Mas eu acho que a gente deve se exercitar a ponto de crescer no Senhor. Eu vou falar bastante sobre isso em abril, quando nós ensinarmos sobre os dons do Espírito e como você pode corresponder com o Espírito Santo.
E nós paramos falando desses 4 benefícios. Eu quero falar de outros 3. 22 a 24 de abril, para quem quiser tomar nota, nós vamos começar num domingo à noite, segunda e terça. Irmão, assim, 100 horas para terminar. Domingo à noite não, nós vamos ter domingo de manhã e à noite, o mesmo ensino. Vai ser diferente de um culto normal. Eu acho que a palavra do domingo já deve ter 1h30 pelo menos. E a partir de segunda, irmão, só Deus sabe o que vai acontecer. Mas a gente está crendo que vai ser um momento muito precioso, amém? Então, em quinto lugar, o quinto benefício, vencendo a carne. Em Romanos, no capítulo 8, nós mencionamos isso quando falamos de orar à vontade de Deus. Romanos, no capítulo 8, no versículo 26, a Bíblia diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Quando falamos de orar à vontade de Deus, a gente focou mais no versículo 27. O versículo 26 diz que ele nos ajuda em nossa fraqueza. O que é essa fraqueza? Querido, capítulo 6, 7 e 8 de Romanos fala muito da inclinação do homem à carne, né? O andar na carne, o como nós precisamos vencer isso. É algo que nós precisamos compreender, querido, sobre a vida no Espírito, porque senão nós sempre vamos ficar presos num terreno distante daquele lugar de uma comunhão com Deus profunda, de um lugar de vitória na vida cristã. Abre sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16 e 17. Gálatas 5, 16 e 17. Paulo diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência. A palavra concupiscência é desejo, cobiça. E jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Olha o versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Eu creio, querido, que não demora muito para o crente descobrir na caminhada, né, de vida cristã, que ele está no meio de uma guerra. A carne te puxa para um lado, né, é a inclinação para o mal, para o pecado, né, que vai tentar te arrastar para esse mundo, para uma vida na carne, né, para todos aqueles prazeres que a palavra de Deus, né, condena, dizendo isso não é para você. E por outro lado, querido, o Espírito, né, e não falo só do Espírito Santo dentro de você, eu creio que esse texto está falando, né, do próprio espírito humano, nascido de novo, né, recriado conforme a natureza de Deus. Ele deseja as coisas espirituais. Quando Jesus está lá orando no jardim do Getsêmani, e os discípulos começam a ter sono, a dormir, né? Eu cito sempre isso quando nós estamos ensinando. Jesus diz assim: o Espírito, na verdade, está pronto. Aí diz assim: a carne, porém, é fraca. As pessoas usam essa expressão, a carne é fraca, fora do contexto que Jesus falou. Quando Jesus disse que a carne é fraca, ele estava falando que os discípulos estavam se indispondo para orar por causa da fraqueza da carne. Então a carne não quer buscar a Deus. Sua carne nunca vai querer jejuar, nunca vai querer orar, nunca vai querer gastar tempo com a palavra. Eu me lembro quando adolescente, eu ouvi uma frase da irmã Valnice Milhomes, ela dizia: a carne não converte, tem que ir para a cruz. Né? Você tem que crucificar a marvada. E nós precisamos entender que há uma inclinação. Agora, na hora de buscar a Deus, Jesus disse o quê? O Espírito está pronto. Querido, se nós aprendemos a alimentar o nosso Espírito, a investir, né, no nosso crescimento espiritual, a nos entregar à propensão do Espírito, nós vamos querer orar, nós vamos querer buscar a Deus, nós vamos querer, né, adorar o Senhor, nós vamos querer nos encher da palavra. Então, há algo que a gente precisa aprender, é onde nós estamos sintonizando. Se a gente sintoniza só numa vida carnal, irmão, a hora que chega o momento de levantar da cama para orar, para buscar a Deus, antes de sair para o trabalho, você diz: não quero. É a hora que você vai sacrificar o devocional por um soninho a mais. Né? Quando chega a hora de ir para a igreja, você está dividido, querendo tanta outra coisa. Agora, quando nós estamos andando nesse nível do Espírito,
Isso vai fazer toda a diferença. E a oração em línguas, querido, é uma ferramenta poderosa para vencer a carne. Para te ajudar a andar no Espírito. De modo que nós precisamos aprender. Pastor, é só oração em línguas que faz isso? Não, querido. A vida no Espírito, né, como um todo. As disciplinas espirituais como um todo. Mas eu creio que há algo singular, né, que torna essa ferramenta da oração em línguas muito especial dentro desse processo. Então aqui, né, o apóstolo Paulo diz, se você andar no Espírito, jamais você vai satisfazer o desejo da carne. Quer dizer, a carne ainda quer a inclinação para o erro, sim, mas ela não vai vencer. Quem vai vencer é o Espírito. Né? E diz agora, se você andar na carne, né, bye, vida no Espírito. E alguém deu uma ilustração outro dia, disse que nem 2 cachorros que vão brigar, né, e aquele que se alimentou mais vai ganhar essa parada. E às vezes, querido, nós gastamos tanto tempo, né, alimentando a carne, não digo só a questão não é o alimento físico, a comida, mas é alimentando a carnalidade mesmo. Né? Às vezes alguém nos feriu, nos machucou. Um dia uma pessoa chegou, sentou, falou de tudo que o irmão tinha feito, de como tinha pisado nele, de como aquilo foi injusto, e de tudo que a Bíblia diz sobre injustiça, e de como a gente tinha que resolver aquilo. E depois de um tempão vendo ele, eu falei, querido, você sabia que essa mesma Bíblia que você está citando, ela diz que você tem que perdoar esse cara? Que essa mesma Bíblia diz que você tem que dar a outra face? Eu falei, cara, você está usando o que você quer da Bíblia para ficar alimentando sua autocomiseração. Eu concordo com você que o cara errou. Eu concordo com você que agora que eu estou sabendo o que você está me contando, eu vou ter que conversar com ele, chamar a atenção dele, embora eu vou querer ouvir primeiro o lado dele da história. Eu falei, mas independente desse camarada se arrepender ou não, você tem que perdoar. Porque senão isso vai prejudicar você. Agora, às vezes a gente fica, querido, alimentando aquela coisa, encontra um... Irmãos, a Bíblia diz que esse trem, uma hora, vira uma raiz de amargura que vai contaminar um monte de gente. Agora, se isso for alimentado, cresce. Agora, em Deus, querido, toda a nossa inclinação a buscar o Senhor, a vida do Espírito, se for alimentado, cresce. Eu descobri que as disciplinas espirituais, vida de oração, vida na palavra, é algo mais ou menos assim. Quanto mais você ora, mais você quer orar. Quanto menos você ora, menos você quer orar. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você quer ler, estudar a palavra. Quanto menos você lê, menos você quer, né, investir nisso. Então, o que nós precisamos aprender para vencer a carne em relação a essa vida no Espírito? Vamos voltar lá para Romanos. Carta de Paulo aos Romanos. Os livros de Romanos é muito rico, é muito profundo. Eu uma vez ouvi alguém dizer, olha, você não vai entender Romanos enquanto você não ler pelo menos umas 30 vezes seguida. E eu pensei, bom, se 30 vezes seguida é o mínimo, eu vou começar com 50. Né? Eu lembro que eu quase decorei o livro de Romanos. Mas quanto mais eu lia, meu Deus, que carta rica, que carta, né, profunda que é o livro de Romanos. E Paulo, em Romanos, no capítulo 7, versículo 14, Romanos 7, 14, ele diz assim, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. 15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Vamos já sentir assim, não precisa erguer a mão para não se expor, só um dedinho. Né? Puxa, eu quero orar, eu quero buscar Deus, eu quero falar de Jesus, e eu não faço. Eu não quero me irritar, não quero erguer minha voz, discutir, perder a paciência, pensamento impuro, e o que eu não quero eu faço. Isso não é um dilema exclusivo seu. Né? Agora, Paulo está dizendo, versículo 20, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, contra a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas aqui, o que eu falei é a chave. Se você aprender a viver nesse lugar do homem interior, você quer a palavra. Paulo diz, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas ele diz assim, mas vejo nos meus membros outra lei,
guerreando contra a lei da minha mente, que me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aí ele termina dizendo assim: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Vamos há muitos comentários, há muitas possibilidades dessa frase que Paulo usa sobre quem me livrará do corpo dessa morte. Mas vários comentaristas, estudiosos, historiadores, mencionam algo que a maioria não fala. Eu não sei o quanto isso é verdadeiro ou não. Se for verdade que o Império Romano fazia dessa exata forma, eu creio que essa é a ilustração que Paulo tentou usar. Em alguns casos em que a pessoa havia cometido um homicídio, dizem esses comentaristas, eles botavam como sentença sobre o homicídio que o corpo do que foi assassinado fosse amarrado ao corpo dele. E ele tinha que carregar o corpo do outro. O problema, querido, é que o corpo do outro já estava morto. E começava a entrar em decomposição. E os vermes começavam ali a se manifestar e comer aquela carne. E o camarada que estava carregando o outro defunto nas costas, começava a ser comido vivo pelos mesmos vermes. E era uma maneira de fazer com que o homicida não só fosse morto, mas fosse morto pelo cadáver que ele matou, né? E se for realmente isso que Paulo está falando, eu não acho ilustração melhor, né, para falar do estrago do pecado. Agora, as pessoas normalmente elas leem até aí e dizem: pastor, não dá não. Paulo já disse que não dava conta do recado, como nós vamos conseguir? Já vi tanta gente dando desculpa, né? Dizendo, Paulo disse que nem ele conseguia fazer o bem que queria, o mal que ele não queria ele fazia, né? Que não tinha jeito. Ele termina, né, dizendo: quem me livrará do corpo dessa morte? Mas ele não termina aí. Tem um versículo a mais depois. Versículo 25 diz assim: graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, lei do pecado. Aí ele entra no capítulo 8. Mas agora não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. E ele começa a falar do que é o Espírito Santo em nós. E de como essa realidade, desse dilema, querido, pode ser vencido. Há uma lei do pecado guerreando na nossa carne? Com certeza. Há uma inclinação, uma propensão ao mal, ao pecado, ao tropeço? Com certeza. Mas há dentro de você, querido, um depósito. Que não só o novo nascimento, a natureza de Deus, mas o próprio Espírito Santo habitando em você. E o que nos falta, querido, é nos inclinar ao Espírito, é dedicar e gastar tempo a essa vida no Espírito. Porque à medida que nós fazemos isso, Paulo diz, no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Na hora de orar, Jesus diz, o Espírito está pronto. Então, querido, se eu e você não estamos dando conta de orar, ler a palavra, buscar a Deus, né, de exercitarmos-nos no ministério, é porque a gente está dormindo nessa dimensão da carne. Nós precisamos ser despertados. Agora, a oração em línguas, querido, ela é poderosa, é uma ferramenta poderosa. Vamos ler um pouco do capítulo 8. Ele diz assim, versículo 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. A mesma carne, querido, onde o pecado sempre reinou, foi o lugar onde Deus condenou o pecado. A Bíblia está dizendo que essa é uma das razões para Jesus ter, na verdade, se feito homem. Versículo 4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Porque o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Olha o versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal
por meio do seu Espírito que em vós habita. Durante muito tempo eu li esse versículo 11, eu achava que isso era só uma menção futura da glorificação do corpo. Um dia esse corpo vai ser vivificado. Né? Paulo escreve aos Filipenses, e ele diz, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos, né, um Salvador. Né? E ele diz assim, o qual há de transformar o corpo da nossa humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Nós sabemos, querido, por ocasião da vinda do Senhor, né, os mortos ressuscitarão, os que estiverem vivos serão transformados, e nós vamos ter um corpo igual dele. A minha grande esperança, querido, é que se eu não emagrecer nessa vida, eu vou ter um corpinho sarado quando for glorificado, né? E o amém foi perigoso, parece que o irmão está seguindo o mesmo caminho. Mas, embora Paulo vá tocar no assunto, né, se você olhar aqui comigo o versículo 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Né? Ele diz assim, 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme, suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então ele mostra assim, há um anseio, né? Há um gemido. Para quê? Para que a gente seja completamente despojado, despido desse corpo carnal e revestido de um corpo glorioso. Até que isso aconteça, como que nós lidamos hoje na vida cristã com essa inclinação da carne? Paulo diz, eu esmurro o meu corpo, eu sujeito à escravidão, é domínio próprio. Mas a Bíblia diz que o Espírito também vai nos vivificar. A única forma, querido, de mortificar a carne, vivificar o Espírito, é descobrir essa vida no Espírito. Esse relacionamento com o Espírito Santo. Outro dia o irmão falou, pastor, qual é o mistério de quando a gente está cantando, adorando a Deus, parece que a gente sai do culto um gigante para vencer o pecado. Eu falei, irmão, não é a adoração, é o que ela proporciona. Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, diz, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais. Irmão, quando estamos adorando a Deus, é um momento, né, propício para você se encher do Espírito. E o que te faz sentir o gigante, que não foi a adoração, foi o que aconteceu durante a adoração. Quando você se enche do Espírito, você mortifica a sua carne. E nós precisamos viver, querido, nesse lugar de vida no Espírito. Paulo diz em Efésios 6, que nós devemos orar sempre no Espírito, em todo o tempo. Né? Paulo escreve aos Tessalonicenses, fala de orar sem cessar. Então, existe oração no quarto, em secreto, o momento pessoal com Deus, existe, querido, mas o crente tem que estar ligado em oração o tempo todo. Né? E nós precisamos cultivar isso como parte dessa ferramenta que Deus tem proporcionado para que a gente vença o pecado. No versículo 25, ele diz, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E é aí que ele entra no 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste, nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira. Irmão, pensa numa coisa que o Espírito Santo quer te ajudar, é vencer essa fraqueza, é vencer a inclinação da carne. E a Bíblia diz, a gente não sabe orar como convém. Né? Eu posso pegar lá a dica de Jesus, do Pai Nosso, não me deixe cair em tentação, eu posso colocar cada área diante de Deus, mas, irmão, eu não sei tudo que tem que fazer, mas eu tenho um excelente ajudador. Né, que ele intercede sobremaneira. Ele vai pegar, como nós falamos semana passada, a outra ponta do peso. Ele vai realmente, ele não faz sozinho, e ele sabe que a gente também não pode sozinho sem ele. Então, é uma parceria. E por meio da oração em línguas, querido, existe algo extraordinário. Eu me lembro de ver muitos amigos na igreja, que eles diziam, é impossível atravessar a adolescência e a juventude sem pecar. Eu dizia, enquanto você crê no seu fracasso, eu vou correr lá para o meu quarto, praticar o que eu aprendi com o irmão David Robbins, que eu posso mortificar a minha carne. Né? E sabe, querido, eu vi a diferença que fez na minha vida, na vida de tanta gente próxima que decidiu, né, gastar tempo orando no Espírito. Você pode vencer a carne e entrar nesse lugar em Deus, mas você vai ter que fazer a sua parte. O Espírito Santo, ele te ajuda. Né? Já te deu uma ferramenta de oração, isso é algo poderoso. E sabe, querido, eu não sei te dizer se são as horas que gastavam num dia, se é a frequência contínua, né? Eu realmente não sei te dizer. Eu sei que
o resultado não só está aqui mencionado na Bíblia, mas ele sempre vai aparecer. Eu já gastei muito tempo falando de uma coisa só. Eu quero avançar e falar um pouco de intercessão. Esse mesmo texto aqui mostra que o Espírito sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Ele pode nos levar a orar pelo cumprimento da vontade de Deus na nossa vida. Mas ele também pode e ele nos leva a orar pelo cumprimento da vontade de Deus na vida de outros. Irmãos, há um mistério por trás da oração. Eu lembro de na adolescência ter lido uma frase, a princípio ela me deixou revoltado. Eu quis brigar, eu quis chamar o cara de herege, não é isso. Mas quando você vai estudando de forma honesta a palavra, eu lembro que eu li um livro do Watchman Nee sobre oração. E ele tinha uma afirmação muito forte quando ele falava de oração. Ele dizia assim, quando a terra governa o céu. Eu achava muito abuso da parte dele dizer que nós vamos governar o céu. Né? Mas ele estava, na verdade, dizendo que em algumas questões Deus permitiu que através do nosso posicionamento de oração nós pudéssemos trazer, na verdade, aquilo que Deus tem. E é impressionante, querido, dessa questão, né, da oração. Eu tenho visto coisas que aconteceram porque gente orou. Coisas que não aconteceram porque ninguém orou. Eu tenho visto coisas ruins que foram evitadas porque pessoas se levantaram para orar. E coisas ruins que não puderam ser evitadas porque não se levantaram para orar. Tanto na Bíblia como na história. Né? Outro dia alguém falou, impressionante o como acontecem coincidências quando a gente começa a orar. Né? A oração realmente é algo extraordinário. Nós não temos tempo de dissertar sobre a oração. Mas uma coisa importante quando falamos de oração, está lá em 1 de João, no capítulo 5. 1 de João, capítulo 5, versículo 14 e 15. Essa é a confiança que temos para com Ele. Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Vamos, há algumas convicções que quem ora tem que ter. Né? Uma delas, João disse, se sabemos que Ele nos ouve, nós temos certeza que vamos ser atendidos. Ele diz, mas a certeza de que Ele nos ouve está ligado a se orarmos segundo a sua vontade. Tem questões, querido, que a gente não sabe a vontade de Deus. Tiago diz, vocês que dizem, hoje amanhã iremos a tal cidade, negociaremos, ganharemos dinheiro, deveriam dizer, se o Senhor quiser. Tem hora que a gente não sabe, tem que jogar a batata quente para Ele, dizer, faz o que você quiser. Tem coisas, querido, que nós sabemos qual é a vontade de Deus. Por exemplo, Deus, se o Senhor quiser, dá vitória ao meu irmão sobre o pecado, sobre esse vício. Se o Senhor quiser. Irmão, Deus quer libertar todo mundo do cativeiro do pecado. Né? Se for da sua vontade salvar esse ímpio pecador, irmão, a Bíblia diz, Deus deseja que todos se salvem. Então, há momentos que você pode ter toda a convicção em algo que você ora e diz, eu sei que é a vontade de Deus. Há momentos que você não sabe. Mas uma coisa, querido, você pode ter certeza. Quando nós oramos no Espírito, nós oramos segundo a vontade de Deus. A oração no Espírito é uma chave muito, muito poderosa. Eu tive o privilégio de, logo no início da minha caminhada ministerial, ser discipulado pelo pastor Harold. O pastor Harold hoje está à frente da Comunidade de Vida, em Guarapuava. E quando conhecemos o Harold na igreja onde congregávamos em Campinas, o Harold era uma lenda. Né? Já era assim, as histórias dele tinham se espalhado, a forma que Deus usava ele, coisas que normalmente a gente não via. E na época eu tinha ouvido alguém pregando, dizer, você quer ser uma águia, ande com as águias, quer ser uma galinha, fique com elas. Né? E eu já tinha tentado umas galinhas com cara de águia, que não tinha dado certo, e eu falei, eu vou tentar esse aí. Né? E eu me aproximei, e eu lembro que eu falei para ele, cara, você aceitaria me ensinar, me discipular? Ele falou, claro que sim. Né? Eu falei para ele, quando a gente começa? Ele falou, quando você quiser. E eu pensei que ele ia me dar umas aulas, né? Fazer estudo bíblico, esse era o nosso conceito. Ele diz, olha, se você quiser, todo dia, você pode vir nesse horário, nós vamos orar juntos. Eu lembro assim, irmãos, eram 2 horas de oração. Eu orava 10 minutos, eu não tinha mal o que falar. Aí eu repetia de novo, dava um terceiro reforço a meia hora, mas aquelas 2 horas era complicado. Eu lembro que o pastor Harold, ele me dava uma garrafa de Coca-Cola perto de 2 litros e dizia, você tem 2 horas para orar e para terminar isso aqui. Ele que me viciou, irmãos. Deus vai cobrar isso dele.
Mas eu lembro que a gente controlava o tempo, não era nem ficar olhando o relógio. A gente botava umas fitas cassete de louvor e adoração. Na época não era nem o Integrity, era o Zana Music. Né? E cada vez que terminava a fita, a gente sabia que tinha corrido meia hora, que era uma fita de C60, lembra daquela conversa? Aí virava mais meia hora. Então tinha que orar quatro viradas daquela. Né? E eu percebia que ele, o tempo todo, ele quase não falava em português. Ele orava muito em língua, só que eu achava que ele estava orando as línguas dialeto do país dele, né? Porque eu nunca tinha visto alguém orar em língua daquela forma por tanto tempo, né? Não ficar ali só repetindo as mesmas coisas. E eu lembro o dia que eu perguntei, eu falei, mas por que você fica orando nesses seus dialetos? Ele começou a rir, ele falou, olha, em primeiro lugar lá, a língua materna nossa é o inglês, né? E de segundo, dialeto são só aquelas línguas que não tem gramática. Ele diz, nós falamos outras línguas no nosso país, que tem toda uma me deu uma aula sobre tudo isso. E foi em terceiro lugar, estou orando em línguas, não é nada disso. Eu falei, língua? Ele falou, Eu falei, às 2 horas, todo dia. Pô, às 2 horas que você está aqui, fora as que você não está aqui. E eu lembro que eu falei, uau! Né? O irmão Dave Roberts foi quem Deus usou para começar a explicar. Mas antes de conhecer o irmão Dave, eu já tinha um exemplo que vinha mexendo comigo. E logo de cara o Harold me contou uma experiência que ele teve. Eles experimentaram assim um mover tremendo de Deus em algumas das universidades lá do país dele, movimento com jovens, muitas coisas aconteceram, cruzadas, milagres. E ele falou assim, um dia eu estava orando, e a gente conta essa experiência no livro, e ele diz, Deus me levou em espírito a um desses castelos, nós conhecemos lá no país dele, em Gana, da época que isso foi colônia portuguesa antes de ser inglesa, um desses castelos de escravos, onde os navios negreiros aportavam para comprar e levar. E eu cheguei a conhecer alguns desses lá. Ele falou, Deus me levou e eu vi um desses castelos. E tinha muita gente presa naquelas celas. E ele diz, não eram apenas os negros, os escravos, era gente de toda raça, de toda nacionalidade, de todo tipo. E quando nós entramos na porta do castelo, uma voz disse, os antigos, quando edificavam lugares como esse, punham fechaduras diferentes em cada porta. Mas era do costume deles, né, os donos, carregarem o que eles chamavam de a chave mestra. A chave mestra ela tinha uma combinação que era compatível com todas as fechaduras diferentes. Mas ela tinha a capacidade de abrir todas as portas. E naquela visão, naquela experiência, o Senhor disse, se você quer libertar as pessoas, use isso. Botava na mão dele uma chave. Né? E ele botava a chave, mas ele falou, Luciano, diferente do que a chave mestre no literal. Diz assim, era fechadura grande, pequena, aquela chave entrava em tudo, abria, aquele povo foi saindo livre, era uma festa. E no final da experiência, eu entendia que aquilo era uma mensagem para o que nós deveríamos fazer no ministério. Ele dizia, eu perguntava, o que era a chave mestre? Ele dizia, aquela voz dizia, a oração no Espírito Santo tem o poder de abrir todas as portas. Ele falou, meu amigo, depois daquilo, antes de qualquer evento, tudo que a gente ia fazer era horas e horas, todos os dias, né, orando em línguas. Ele falou, e foi quando tudo começou a acontecer. Ele diz, desde então, né, a gente aprendeu a gastar muito tempo na prática, orando em línguas. Foi assim, querido, que eu comecei o ministério. A gente ficava horas, todos os dias, orando no Espírito. Né? Não orava só em línguas, Paulo diz, orarei com o meu espírito, mas também com a minha mente. Né? Mas a gente aprendeu o que Paulo diz, eu dou graças a Deus porque falo mais em línguas do que todos vós. É uma ferramenta, querido, a ser usada e muito usada. Você pode dizer amém? E eu comecei a perceber, querido, nessa questão da intercessão, realmente muita coisa acontecer e realmente teria muita história para contar. Mas algo que a gente compartilha no livro que mexeu comigo foi quando eu vi o testemunho da pastora Lígia. A pastora Lígia é esposa do pastor Samuel, lá de Londrina, da Igreja Nova Aliança, hoje é pastoreada pelo Davi, o filho deles. E ela contou uma experiência, eu acho que eles estavam na época em Franca, se não me engano, no interior de São Paulo. Diz que eles tinham um momento de oração antes do culto, né? Chegavam antes do culto, gastavam ali pelo menos uma meia hora orando, intercedendo em prol do culto. E ela disse que quando desceu para aquela salinha de oração que era atrás do púlpito e começou a orar, ela foi tomada assim em oração
de uma maneira muito intensa no espírito. Ela começou a orar em línguas. Ela dizia, eu não conseguia fazer outra coisa a não ser orar em línguas. Ela dizia o tempo todo, ela dizia, eu via na minha frente o rosto de um jovem da igreja. Ela dizia, era o líder de mocidade da nossa igreja. Né? Ela dizia o tempo todo, eu via, enxergava ele o tempo todo na minha frente. Ela falou, eu sabia que estava orando por ele, mas não sabia pelo quê. Ela diz, eu gemi, eu agonizei, eu orei muito o tempo todo em línguas. Ela diz, até que de repente me veio um alívio, aquele peso passou. E ela disse, quando o peso passou, ela subiu para o culto, mas o culto já tinha terminado. Né? Ela falou assim, eu achei que eu tinha orado 20 minutos, meia hora. Ela diz, eu já estava mais de 2h30 orando sem parar por aquele rapaz. Ela diz, eu nem vi o tempo passar. Perguntei para o meu esposo, né, se tinha visto o rapaz no culto. Ele falou, olha, ele não apareceu hoje. E ela diz, vamos esperar para saber o que pode estar acontecendo. No dia seguinte, a segunda-feira, perto da hora do almoço, alguém bate na porta. O pastor Samuel vai atender. Está ali aquele jovem, né, na frente dele. Entrega, põe na mão dele uma lata de fomicida. E ele diz, vim trazer isso para o senhor. Ele falou, por quê? Ele diz, ontem eu estava tão desesperado, tão agoniado com a situação de problema. E aquilo me deu um desânimo tão grande, não achar que Deus estava intervindo, me ouvindo, me ajudando. Ele diz, eu comecei a dar lado ao inimigo, que começou a sugestionar que Deus tinha me abandonado, que Ele não estava comigo. Ele diz, eu estava num desespero, e uma voz me dizia, se mata, que adianta isso? Ele falou, eu peguei essa lata de formicida. Ele diz, e quando eu ia me matar, eu ouvi uma voz. Essa voz dizia, não faça isso. E ele falou na hora que sabia que era Deus, mas ele diz, eu não aguento mais, eu não tenho força, eu não consigo lutar. Ele diz, nesse momento, eu levantei alguém para lutar por você. Você vai vencer. Ele diz, eu não sei te explicar, mas de saber que Deus não tinha me esquecido, e levantou alguém, me deu uma força, e hoje Deus me disse que eu tinha que trazer a lata para vocês e contar isso para vocês. Na hora que ele falar isso, o pastor Samuel botou ele para dentro e diz, Lige, ele diz, nem conte sua história para ela, vem cá, conte sua história para ele. Ele ficou impactado. Esse menino, que ele não só não se matou, mas hoje é um pastor, é um servo de Deus, ganhando muita gente para Jesus. Sabe, existe um lugar, querido, né, na oração do Espírito, que nós precisamos entrar. Nem sempre você vai ter o controle de dizer, eu decido interceder por alguém. As pessoas perguntam, pastor, você sabe quando você está orando os mistérios, quando você está orando a vontade de Deus, quando você está edificando a fé? Eu falei, irmão, não sei. Não sei se acontece tudo junto, não sei se acontece um de cada vez, não sei se muda de benefício a cada 10 minutos de oração. Falei, não adianta ficar tentando explicar, né, o que a Bíblia não é clara sobre isso. Agora, eu sei que tudo isso se manifesta na vida da gente, à medida que a gente gasta tempo orando no Espírito Santo. E sabe, querido, há algo em Deus, às vezes a gente fica esperando que o avivamento, que o mover de Deus vai estourar num culto. A verdade, querido, é que você decide. É decisão sua, você decide. Eu quero viver uma vida no Espírito, eu quero andar no sobrenatural. É você que pode provocar isso. E independente, querido, do que aconteça no culto. Na época que eu comecei a fazer isso, né, os cultos nas igrejas que a gente participava eram bons cultos. Né? Mas eu acredito que se eu tivesse esperado pelos cultos, querido, eu nunca teria provado o sobrenatural de Deus como provei. Né? Mas eu entendi, Deus me deu uma ferramenta. Eu preciso usá-la, eu preciso botá-la em prática. Há algo poderoso, querido, por trás da intercessão. Amém? Em terceiro e último lugar, não sei porque o tempo passa tão rápido na terça-feira. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14. Capítulo 14, versículo 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Versículo 16. Se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto amém depois da tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes, porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Paulo está ensinando sobre usar o falar em línguas numa dimensão pessoal e como usá-lo na dimensão pública. Ele diz, em público, vocês só vão usar se tiver intérprete. Ele diz, eu prefiro falar
né, 5 palavras com o meu entendimento do que 10.000 em línguas se eu estiver diante da igreja. Por quê? Eles não entendem o que eu estou orando. O propósito dessa oração não é para quem me ouve, né? Não é para as pessoas que estão perto de mim. Então ele diz, se eu decidir dar as graças em línguas, como é que o outro vai dizer o amém? Como ele vai concordar? O negócio de dizer o amém é interessante. Uma vez meu filho disse, pai, toda noite eu fico na minha cama orando até dormir. Eu falei, que legal, filho. Ele falou, pai, só estou com uma dúvida. Quando que eu falo o amém? A hora que eu acordo? Que tipo assim, não tem um amém, está faltando alguma coisa, não terminou. Mas aqui a Bíblia não está dizendo que a oração só é válida se terminar com amém, mas a importância da concordância. Ele diz, se você decidir agradecer em línguas, o outro não vai entender o que você está falando. Ele diz, mas que você dá bem as graças, dá. Essa frase, irmão, eu acho poderosa. Ele diz, você faz bem, você está agradecendo bem. Porque há uma capacidade, querido, de quando oramos no Espírito, entramos num lugar em Deus. Eu vi um testemunho em Campinas, muitos anos atrás. Eu me lembro, estávamos no Instituto Bíblico e um dos pastores que presenciou essa cena, ele foi chamado a testemunhar. O assunto tinha a ver com oração em línguas. E eles contaram de algo específico. Ele estava participando da equipe de um missionário que tinha vindo da Suécia. Eles foram fazer um trabalho evangelístico em algumas cidades do interior de Minas. Não tenho certeza agora sobre o lugar. E teve um dia que o pastor, esse missionário que veio, ele tentando mobilizar os pastores da região, organizou um café da manhã, mas assim, botou recursos que trouxe de fora, para fazer aquele cafezão, aquela mesa farta, honrar a pastorzada toda, né? E juntou aquele pessoal e na hora ele pediu para que uma das pessoas, um dos pastores que estava ali, à volta da mesa, pudesse agradecer. Esse irmão começou a tentar orar, mas ele começou a chorar, e tudo que ele fez foi orar em línguas, né? E os pastores, assim, embora aquele missionário fosse um pentecostal e todo mundo, eles ficaram muito sem graça, porque não era hora de falar em línguas. Mas quando ele termina a oração, quem está com os olhos cheios de lágrimas correndo é o missionário. E ele diz para aquele irmão, para o que você tiver escalado para fazer hoje aqui. Vá na sua casa agora, busca a sua família, eu quero todos eles aqui tomando café. Quando ele saiu, esse missionário testemunhou. E disse, vocês podem não ter entendido nada do que ele falou. Mas ele orou em sueco, a minha língua. E ele estava diante da mesa. E ele dizia, eu entendi por que ele chorava do jeito que ele chorava. Ele dizia, Deus, que mesa farta, que café tão lindo como esse. Eu tenho que te agradecer, mas meu Deus, como eu posso comer dessa mesa? Enquanto minha mulher e meus filhos em casa não têm o que comer. Ele dizia, envia provisão para eles. Agora, nunca que aquele rapaz sabia que estava orando a língua do outro. Eu não sei, tem hora... A Bíblia diz lá em Atos 2 que diz, os ouviam falar na sua própria língua. Alguém diz que tem 2 milagres. Um é falar na língua do outro e às vezes é Deus fazer o outro entender. Né? Eu já vi os 2 tipos de coisa acontecer, todo tipo de testemunho. Mas a Bíblia diz, você dá bem as graças. Você consegue imaginar aquele camarada fazendo uma oração melhor do que essa? Eu não. Né? Então, eu acredito que existe algo a respeito de falar em línguas que tem muito a ver com a questão do louvor. Por quê? Paulo diz, orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Ele diz, cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Então, as línguas, elas não podem apenas ser faladas, mas elas podem ser cantadas. Né? E se isso que ele não está ligado com louvor e adoração, está ligado com o quê? Né? Agora, a Bíblia diz, você dá bem as graças. Jesus usa uma expressão dizendo que das criancinhas, Deus conseguiu tirar perfeito louvor. Né? Porque elas são realmente sinceras. Agora, se uma criança já consegue entrar no nível do perfeito louvor, querido, o que eu e você com o Espírito Santo não podemos oferecer a Deus. Né? Então existe algo por trás disso. Irmãos, eu não consigo passar um culto sem falar em línguas. Tem hora que eu digo, Senhor, não tem palavras para agradecer, mas dentro de mim existe um anseio, eu quero tentar te expressar isso, quer minha mente entenda, quer ela compreenda, quer não. E eu acho que há uma dimensão, querido, que nós podemos realmente entrar em Deus. Eu mencionei aqui algumas terças atrás, que eu não sei quando, uma experiência que nosso amigo pastor Miguel Piper teve em San José, na Califórnia. Eu fui até checar
no livro hoje, para ver se eu estava me lembrando de tudo, foi em 1978. Já estava há um tempo no Brasil, ele tinha voltado para os Estados Unidos nessa viagem, e disse que chegou também antes da hora do culto para esse tempo de oração, né, que aquela igreja estava habituada de ter antes da hora do culto. E quando ele entra com o Theo e sua esposa, ele ouve um camarada orando assim a plenos pulmões, em português, mas ele disse que era uma adoração tão linda. Eu não tenho detalhes se ele intercedia também pelo Brasil ou não, me parece que isso também aconteceu, mas o que chamou a atenção do Miguel era a maneira como ele louvava a Deus, e quando entrou e ouviu aquilo, já cutucou até e falou, tem brasileiro aqui. Até ele conseguir achar quem que era o camarada, né? E por fim ele foi até lá, o irmão, né? E deu um tapinha querido do Miguel, né? E disse, que legal, você também é brasileiro. Começou a falar com ele, o cara olhou para o Miguel assustado, parou e falou com o Miguel em inglês. Disse, que língua é essa que você está falando comigo que eu não lhe entendo? E o Miguel responde já em inglês, não em português. Disse, como não? Estou falando com você em português, você não é brasileiro? Ele disse, não. Mas você morou no Brasil? Não. Onde é que você aprendeu a falar o português? Aqui em português. Ou você estava orando e adorando em português? Ele falou, estava orando em línguas, não sei o que você está falando, né? O Miguel diz, Luciano, uma coisa se eu ouvir que isso acontece em algum lugar, você lê na Bíblia, ele falou, outra é na sua frente. E olhar para aquele camarada desconfiando dele, né? Dizer, tem que saber falar o português. E ele falou, interessante, ele falou, meu português que tem sotaque até hoje. Ele falou, o cara falando sotaque perfeito, parecia qualquer, né, brasileiro. Mas uma coisa me chama a atenção, é o Miguel descrevendo como foi linda aquela cena de adoração. Então, existe por trás disso, querido, uma dimensão de perfeito louvor. Né? Irmãos, eu não tenho coragem de cantar perto de ninguém. Eu sempre digo que se eu canto é batalha espiritual. Nem demônio aguenta, os bichos fogem tudo. Não. Né? Aliás, tem um amigo que uma vez o demônio estava lá dando trabalho para a turma, não sai, chegou perto e disse, não saiu, eu canto. Ele testemunha, só Deus sabe se é verdade, que o demônio olhou para ele e disse, fui. Isso é uma nova técnica, mas eu creio que se eu usar funcione, irmão, porque nem os bichos aguentam aquilo. Agora, irmãos, eu já aprendi que não tem que ser sempre alto, que você pode cantar mais baixo. Como eu gosto de barulho na igreja, irmão, para que ninguém me ouça. Né? Mas eu tenho aprendido, querido, que algo acontece no reino espiritual quando nós começamos a entrar nessa dimensão de louvores a Deus, que é muito, muito poderoso. Eu sou daqueles, irmão, que eu canto no banheiro, baixinho, sem ninguém ouvir. Né? Eu resmungo muita coisa, mas eu tenho aprendido a tanto orar em línguas, querendo agradecer a Deus, como cantar em línguas. Isso é algo poderoso para essa nossa prática de vida espiritual. Eu quero deixar, né, aqui hoje um grande incentivo a você, né, para que repasse essas verdades no seu coração. Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.